Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações, né? Compartilhando o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando entendimento, levando esclarecimento, consolando, e a gente anda muito precisado de consolo, não é mesmo? E hoje, aqui no Espiritismo e Vida, nós vamos falar sobre irritação. E claro, a gente sempre pede, né, a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, para que a gente faça uma boa reflexão, né? E irritação, gente, só traz prejuízo, né? Eu nunca vi uma pessoa que ficou irritada falar, ai, ganhei alguma coisa, né? Cresci alguma coisa, conquistei alguma coisa com a irritação, porque não só traz prejuízo. Se a gente lembrar de Paulo em Efésios 6,13, ele nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e depois de haver feito tudo, ficai firmes. Bom, aí a gente pensa, quem de nós nunca ficou irritado, não é? Pois é, todos nós já ficamos irritados alguma vez na vida. Mas pensa, a irritação resolveu algum problema? Não. A irritação nos fez algum bem? Não. Fez bem àquelas pessoas que nos rodeiam? Não. O que é irritação? Né? Que tem gente que pode pensar assim, mas na verdade, o que é a irritação? Né? A irritação é esse estado de nervosismo, de cólera contida, né? E cólera é ira, né? E a ira, ela produz contenda, ela produz discórdia, ela produz combate, ela produz guerra, ela produz luta e pode sempre acabar resultando em tragédia, em separação, em morte, além de muito ressentimento, né? Emmanuel, no livro Encontro Marcado, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, nos diz que ninguém faria explodir uma bomba dentro da própria casa, comprometendo a vida daquelas pessoas que mais amam, não é verdade? Mas olha o que ele nos diz. No entanto, por vezes, não vacilamos em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. E é mesmo, né? A gente não pensa duas vezes em explodir, né? Às vezes, ao menor sinal de contrariedade. Como cada um de nós desempenha um papel determinado na construção do bem comum, na execução dos nossos deveres, nós contamos com amigos abnegados, né? Que são capazes do mais alto sacrifício em nosso favor. Mas nós também temos aqueles espíritos que estão na condição de nossos credores, né, com quem nós ainda não quitamos os nossos débitos. E esses estão ocultos na invisibilidade, né? Por quê? Por conta da diferença vibratória, né? No estado específico da matéria em que eles se localizam. E quando eles estão desencarnados, ou mesmo quando eles estão encarnados, né, no plano físico, eles se instalam na sombra da antipatia. Às vezes é aquela antipatia sistemática, né? Aquela perseguição gratuita, né? Que vai ali nos experimentando na persistência, vai nos experimentando se nós somos capazes de manter os nossos propósitos e os nossos testemunhos de melhoria interior. É diante dessa experimentação que a gente vai vencendo as diversas provas e os desafios que nós enfrentamos, né? Emmanuel diz assim: opondo valores morais entesourados na alma ao assédio das provas. E é exatamente assim, né? Que valores são esses? Paciência na adversidade, resistência na dor,
fé nos instantes de incerteza, generosidade perante as múltiplas solicitações do nosso caminho, e assim a gente vai passando pela existência física. Chega um dia em que nós somos intimados ao teste da nossa própria dignidade pessoal. Né? Quando nós somos atingidos ali pelo dardo do insulto, pelo espinho da desconsideração, pela calúnia, quando nós somos alvejados no nosso amor próprio, né? E se nós não temos em nós mesmos humildade e compaixão suficientes, a nossa dignidade, né, a nossa altivez ferida, se assemelha muitas vezes ao estopim de uma bomba. Só que essa bomba, em nós mesmos, é a cólera. Né? E quando a cólera irrompe em pensamentos descontrolados, ela arruina as nossas melhores edificações espirituais, tanto do presente como do futuro. Nós precisamos entender e aceitar a necessidade de governarmos a nossa força mental, porque, gente, o destempero dessa força, né, da força mental, inutiliza não só as nossas melhores oportunidades, porque nós nos transfiguramos em chicote magnético da revolta, mas também azeda os ânimos daqueles que estão conosco, em torno de nós, né? Fazendo o caminho mais difícil, tanto para nós mesmos, como para aqueles que convivem conosco. Então, irritação, cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Emmanuel vai nos dizer no livro Ideal Espírita, né, para observarmos as penitenciárias, onde estão milhares de criaturas que caíram ali, né, sob as marteladas destruidoras da cólera e da irritação, né, pelo destempero da força mental. Os suicidas, né, degradados em regiões de arrependimento e regeneração além túmulo, né? Emmanuel diz assim: ouçamos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico ou foram colhidos pela morte obscura e escutemos grande parte dos alienados mentais que vagueiam em casas de tratamento e repouso, quais mutilados do espírito, relegados à periferia da vida, e encontraremos a explosão arrasadora da cólera na gênese, ou seja, na origem de todos os suplícios que lhes garroteiam a alma. Então, vejam, os prejuízos, né, que os momentos de irritação podem causar, né, e se a gente considerar tudo isso, toda vez que a irritação nos surja no nosso íntimo, né, vamos oferecer imediatamente a essa enxurrada de pensamentos de agressividade, de revide, de violência, de desespero, um anteparo silencioso, qual se fosse uma barragem, que é a prece. Né? Quando a irritação nos ameaçar, vamos recordar o lado bom das criaturas, né, e das situações, né? Quanto bem a criatura já angariou para si mesma, né? E às vezes está ali na outra face das motivações infelizes. Na nossa existência, nós sempre teremos obstáculos, né, que irão aparecer em nosso caminho e que nos induzem a momentos de desconforto. Nenhuma criatura aprende e avança sem aqueles testes precisos, sem os obstáculos, sem os desafios. Nós precisamos considerar que ninguém com espírito de responsabilidade consegue enfrentar os empecilhos do caminho com despreocupação, mas também não precisa perder a serenidade, né, para superar esses desafios. Então, nos momentos de crise, não vamos deixar a irritação ganhar força em nós, não. Ao contrário, vamos acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Irritação, gente, diz Emmanuel, é sempre uma parcela de caminho a mais na direção da cólera. E a cólera é uma explosão de agentes destrutivos aniquilando os melhores valores da vida. Então, quando os problemas se acumularem, refugie-se na prece,
mesmo que seja por instantes, né? Agradecendo a divina providência os bens que nós já possuímos. Na oração, nós encontramos de novo a tranquilidade necessária para rearticular as próprias forças, para prosseguir na construção do bem e ficar firmes, né? Vamos estejamos sempre alertas, né, contra esse semelhante poder fulminante e destruidor que é a irritação e a cólera, né? Orando e abençoando, servindo, desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. E eu quero deixar aqui para nossa reflexão uma frase de Emmanuel que diz assim: está lá no livro Encontro Marcado. Óbvio, nem sempre a doçura pode ser a marca de nosso verbo ou de nossa atitude. Porquanto momentos surgem nos quais o bem geral reclama a governança da providência rija ou da frase salgada da advertência. Mas é preciso não olvidar que a cólera a nada remedeia, em tempo algum, e que, além de tudo, ela estabelece fácil ganho de causa a todos aqueles que, por força de nossa evolução deficitária, ainda se nos alinham nas trilhas da existência à conta de nossos inimigos e obsessores. Então, gente, a irritação só nos traz prejuízo. Não cedamos à irritação. Ao contrário, vamos nos amparar nos momentos em que a gente perceber é, aquela quantidade de sentimentos prestes a explodir em cólera em nós e em torno de nós, recorramos à prece. Né? A prece é o nosso maior anteparo, é o nosso refúgio contra a irritação. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima quarta. Tchau.